Muito bem, nós temos a grata satisfação de saudar cada um de vocês com a paz que só Cristo pode nos dar. Aqueles que também estão nos assistindo pela internet, que o Espírito de Deus esteja em teu coração e que pela graça você seja edificado nesta manhã na fé dos santos. Queridos, a partir deste sábado estamos iniciando uma série profética que aborda exatamente os eventos finais. Eu estava me fazendo uma pergunta: por que nós devemos estudar profecias? Porque as profecias são fundamentais em nossa vida espiritual. É possível que alguns de nós tenhamos dificuldades com os temas proféticos. Alguns de nós achamos, quem sabe, os temas proféticos, de certa forma, pessimistas, quando nós queremos, um sábado pela manhã, uma mensagem que nos levante o ânimo, que nos dê uma visão otimista em relação ao futuro. Por favor, pense em 3 palavras: pessimismo, realismo e otimismo. Ao abordar as profecias bíblicas, nós não devemos ter uma visão pessimista, porque nós sabemos que há algo divino além do horizonte. Nós precisamos, em relação aos acontecimentos proféticos, ter uma visão realista. E junto com esta visão realista, você e eu precisamos desenvolver um quadro otimista com base nas promessas de Deus. Então, como igreja, olhemos para as profecias bíblicas com realismo e otimismo, nunca com pessimismo. Porque estudar os temas proféticos, como hoje vamos estudar o tema, o tempo de angústia. Veja só o título, o tempo de angústia. Ninguém aqui está afim de sentir angústia. Nós estamos desejosos de sentir alegria. Mas como ter uma perspectiva otimista diante do tempo de angústia? A partir do momento em que você entende por que a profecia é fundamental em sua vida espiritual. Número 1, dê uma olhadinha para o seu relógio. Alguns já não estão mais usando o relógio, né? Porque no molecular já vem tudo. Mas a profecia, queridos, é o relógio de Deus. Por favor, repitam comigo: a profecia é o relógio de Deus, que me alerta que falta pouco tempo para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, nós estamos uma semana mais próximos da volta de Jesus. Estamos cada vez nos aproximando mais e mais do maior acontecimento da história. E Jesus nos recomenda: exultai-vos, levantai a vossa cabeça, porque o tempo está próximo e o melhor está por vir. Amém? Segundo, a profecia é um manual de motivação para o meu crescimento espiritual. Geralmente nós não gostamos, não apreciamos ler manuais, principalmente quando você compra um novo eletrodoméstico. Você não tem paciência para dar uma olhadinha no manual e seguir passo a passo o que ali está escrito. Mas lembre-se, a profecia é o manual de motivação para o meu crescimento espiritual. Amém? Terceiro, a profecia é um GPS
Eu fico às vezes me perguntando, com a minha pequena inteligência espacial, o que seria de mim aqui em Porto Alegre se não fosse aquele bendito GPS no meu carro? Às vezes o GPS me coloca em alguns caminhos difíceis, escabrosos, mas o fato é que ele me leva aonde eu quero. E o que significa GPS? O que é que significa GPS? Eu não vi. Sistema de posicionamento global. GPS, Sistema de Posicionamento Global. Mas para mim GPS significa guia ou guiado pelo Senhor. Para mim é o que significa GPS. E o GPS via satélite, em qualquer lugar da Terra, ele mostra duas coisas: a minha situação e a minha condição. Onde eu estou e onde eu devo chegar. Então eu entendo que o GPS é, na realidade, um símbolo da função da profecia na vida do povo de Deus. O que é que vocês acham? Por isso que a profecia é fundamental para a nossa vida espiritual. Número 4. A profecia é um dicionário divino que me dá o significado exato de cada acontecimento histórico. Através das profecias eu tenho uma leitura digital das coisas que acontecem. Ao assistir o Jornal Nacional da Rede Bobo, eu tenho uma visão e interpretação que vai além do acontecimento. E percebo que Deus está por trás dos bastidores e está usando os acontecimentos para cumprir os seus propósitos na minha vida e na vida da sua igreja. Então, queridos, a profecia é um dicionário divino que me dá o significado de cada acontecimento. Número 5. A profecia é a agenda de Deus. Amém? Que revela o seu propósito para a minha vida. Produz esperança e, mais ainda, segurança para a minha alma. Aumenta a minha confiança na pessoa e no poder de Deus. Por isso, e mais algumas outras razões, eu entendo que estudar as profecias é fundamental para a nossa vida espiritual. Inclusive o texto de Provérbios 29:18 afirma: não havendo profecia, o povo cresce espiritualmente, não é verdade? Não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. E faça agora uma pergunta para si mesmo. Você está crescendo em sua vida espiritual ou você está lamentavelmente em estado de degradação espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Com a sua palavra? Qual é a leitura que você faz dos acontecimentos atuais? Deus nos ajude para que eu e você sejamos homens e mulheres no século 21, guiados profeticamente. E quando nós somos guiados profeticamente, nós investimos em nosso relacionamento com Deus e priorizamos as coisas do seu reino em nossa vida pessoal a partir do tempo. Quando isto acontece, eu sou mais Jesus aqui no meu coração. E o meu prazer se encontra na lei do Senhor, na sua palavra. Eu passo a ter uma conexão com Deus. Eu passo a ter uma relação com Ele vital, verdadeira, onde Ele de fato, para mim, a semelhança do apóstolo Paulo, se torna tudo em mim. E o Evangelho, mais do que uma filosofia de vida, de forma prática, torna-se o meu estilo de vida, o meu jeito de viver em Cristo e com Cristo. Amém? Queridos, abra o compêndio de Deus
no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1, Bíblias abertas. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. O texto bíblico aqui nos diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que me for achado inscrito no livro. Ao ler esse texto, a sua mente se concentra em que declaração? Tempo de angústia. Mas existem aqui nesse texto 3 pontos que devemos focar nossa visão. O primeiro ponto é que quem se levanta é o príncipe Miguel, ou seja, Jesus Cristo, o defensor do povo de Deus. Queridos, quando Miguel entra em ação nas Escrituras, não tem para ninguém. E todas as vezes que a palavra Miguel surge, Jesus está em combate direto com Lúcifer, ou está, na realidade, no contexto de sua segunda vinda? E aqui Jesus se encontra no contexto de sua segunda vinda. O arcanjo Miguel, essa palavra não existe no plural na Bíblia, porque só há um, Jesus Cristo. É o defensor do seu povo. Então, quando você pensar em tempo de angústia, lembre-se que aparentemente você vai estar sozinho. No entanto, a palavra nos afirma taxativamente em Hebreus 13, verso 5: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não tinha naquele instante a convicção da presença de Deus. Ele não sentiu a presença de Deus. Mas independente do que ele estava pensando, estava sentindo, quem estava do lado de Cristo? O Pai. Quem mais sofreu na cruz? O Filho ou o Pai? O Pai. Você sofre mais quando está doente ou quando vê seu filho morrendo? Isso te dá, pelo menos, para efeito de comparação, uma ideia do perfil do Pai por ocasião da crucifixão e da angústia de Jesus, inclusive ali no Getsêmani. Deus estava ao lado do Filho todo o tempo. E não é diferente em relação a mim e a você. Jesus está ao nosso lado às 24 horas do dia. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E agindo Deus, quem o impedirá? Então, ao pensar no tempo de angústia, tem essa visão bíblica de que tu não estarás sozinho. O próprio arcanjo Miguel estará ao teu lado. Terceiro ponto, afirma-se: naquele tempo será salvo o teu povo. Então, amados, atentemos para o fato de que o tempo de angústia é apenas uma passagem, uma sala de espera para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo de angústia, ele atingirá o seu clímax por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ele culminará com a segunda vinda de Jesus. E o que importa, queridos, na vida é o final. E o final é salvação eterna para o seu povo. Então, queridos, na linha do tempo, o tempo de angústia, nós não sabemos quando ele começa, mas sabemos quando ele termina. Ele termina por ocasião da segunda vinda de Cristo.
Afirma-se que existe o tempo prévio de angústia, o tempo de angústia prévio, depois o tempo de angústia propriamente dito, e a angústia, o tempo da angústia de Jacó. Eu não consigo ver 3 tempos de angústia. Eu consigo ver um tempo de angústia que se intensifica gradativamente. E nesse tempo de angústia, na sua segunda e última fase, nós vemos a angústia de Jacó, que será sofrida por aqueles que guardam os mandamentos de Deus por amor a Cristo, inclusive o sábado. Por que eu não consigo ver 3 tempos? Porque não existe começo e fim e lacunas entre esses tempos. Existe, na realidade, uma linha cujo começo acontece antes do fechamento da porta da graça e passa pelo fechamento da porta da graça e termina na segunda vinda de Cristo. Então nós sabemos que o tempo de angústia, a qual Daniel faz aqui referência, ele começa antes do fechamento da porta da graça e termina quando Cristo voltar. E no tocante ao que o profeta Jeremias nos fala, por favor, abra a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. A palavra de Deus nos diz: ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre de quê? Dela. Jeremias profetiza que haverá o tempo de angústia de Jacó. O Espírito de Profecia nos afirma, queridos, no livro Primeiros Escritos, o seguinte: que haverá um tempo de angústia, o tempo de angústia de Jacó, que o povo de Deus sofrerá nos últimos dias. Nós vamos falar hoje, nesta manhã, sobre o tempo de angústia de forma geral. E o tempo de angústia, no que tange antes do fechamento da porta da graça, existem alguns acontecimentos que nós precisamos conhecer. Como, por exemplo, a tríplice aliança entre a besta, a imagem da besta e o falso profeta. Acontecerá o surgimento do anticristo, a lei dominical, a perseguição, a sacudidura, o selamento, os 144 mil, inclusive os que passarão pelo tempo da angústia de Jacó, são os 144 mil. Chuva serôdia e a pregação mundial do Evangelho. Após o fechamento da porta da graça, ou no contexto do fechamento da porta da graça, o tempo de angústia não para, continua. Por isso, para mim, na linha do tempo, é um só tempo de angústia. E aí acontece o final do juízo investigativo. O fechamento da porta da graça, a retirada do Espírito Santo da terra, e não dos que serão, dos 144 mil que passarão pela angústia de Jacó. Os anjos soltam os 4 ventos. Satanás terá domínio total sobre a mente e o coração dos homens e os acontecimentos no planeta. Vocês imaginam o que vai acontecer? Satanás envolverá a humanidade em uma grande angústia. Então a angústia, ela não vem de Deus. Haverá a queda das 7 pragas. Haverá um decreto de morte, o Armagedon e a segunda vinda de Cristo. Inclusive, queridos, geralmente nós atentamos para a questão da lei dominical. Mas existe uma outra lei que será instituída, que será o decreto de morte para aqueles que estão
vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas estarão na contramão do mundo. E por causa do sábado, haverá um decreto de morte que objetiva destruir o povo de Deus em uma só noite. E quando surge esse decreto é que começa a angústia de Jacó. É quando surge esse decreto. E as 7 pragas já estarão começando a cair sobre a terra. E por causa das pragas, coligações políticas e religiosas internacionais entenderão que devem destruir o povo de Deus, porque entende-se que este povo é culpado pelas coisas que estão acontecendo. E você, de repente, hoje tem dificuldades de entender isto. Tem dificuldades de entender essa revelação profética. Mas lembre-se que nesta ocasião, o Espírito de Deus não estará mais atuando sobre o mundo. Mais do que isso, os anjos de Deus não estarão atenuando as manifestações do mal no planeta. O mundo estará sob o domínio total de Satanás e suas forças sinistras do mal. E nesse contexto sairá esse decreto de morte. E geralmente falamos da lei dominical e nos esquecemos desse decreto de morte. Esse decreto de morte, ele será promulgado por ocasião já da queda de algumas das 7 pragas. E aí começa então a angústia de Jacó. E termina por ocasião da segunda vinda de Cristo. Está dando para ter pelo menos uma visão dos acontecimentos proféticos. Você está começando a entender que é importante o conhecimento das profecias para que você esteja sintonizado com o que vai acontecer e que isso te motive espiritualmente a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque toda profecia é um alerta de Deus para despertarmos do sono, para despertarmos de nossa letargia, indiferença e negligência espirituais, porque existem coisas de valor eterno, infinitamente mais valiosas do que as coisas momentâneas, transitórias, efêmeras e passageiras desta vida. Por favor, queridos, abra a palavra e vejamos uma profecia de Cristo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Evangelho de Lucas, esta profecia de Cristo se refere ao tempo de angústia. Ela está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós optamos por Lucas capítulo 21. Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. O texto bíblico aqui nos diz, aqui são palavras, ipsis verbis e ipsis literis, de Cristo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão sobre o mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está, o quê, queridos? A vossa redenção está o quê? Próxima. Esta profecia de Jesus, ela abrange não apenas o tempo da angústia de Jacó, mas todo o tempo de angústia, que começa em um momento que desconhecemos, antes do fechamento da porta da graça, e vai se intensificando e atinge o seu clímax e final, por ocasião da segunda vinda de Cristo. O texto, portanto, é abrangente. Ellen White, ela teve uma visão sobre esta profecia no dia 16 de dezembro de 1848. E nesta visão,
ela diz: o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Vi que quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados por Mateus, Marcos e Lucas, ele queria dizer céu. E quando disse terra, queria significar terra. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora, e que os acontecimentos ocorrem em ordem: guerras e rumores de guerra, espada, fome, doenças, devem primeiramente abalar as potestades da terra. E então a voz de Deus abalará o sol, a lua, as estrelas e também a terra. Essa declaração de Ellen White está no livro Primeiros Escritos, página 41. E essa revelação profética diz que o texto não é simbólico, o texto é literal. Quando Deus diz céu é céu, e quando diz terra é terra, e quando diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, é porque de fato o sol, a lua e as estrelas serão abaladas e sinalizarão a ira de Deus sobre o mundo. Queridos, o texto nos mostra que esses fenômenos acontecerão como resultado da ordem da voz divina. Deus há de ordenar e as coisas acontecerão como ocorreram por ocasião da criação do mundo. Não será diferente em relação à recriação. E isto aqui já faz parte da recriação do mundo. Quando Deus colocará um ponto final na história do pecado e finalmente levará a cabo o seu plano original de vida eterna e de felicidade para os seus filhos e o universo. Interessante que em 1847, Ellen White teve uma outra visão. E nesta visão, ela entrou no santuário celestial e foi recepcionado pelo próprio Cristo. E ela diz que Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o Santo dos Santos. Jesus então abriu e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. O quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais do que os outros. O santo sábado tinha aparência gloriosa. Um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. Tenho a impressão, e se eu estiver errado, por favor, igreja, me corrija, de que gradativamente nós estamos perdendo a visão da importância do sábado. Inclusive no contexto da segunda vinda de Cristo. Estamos olhando para o dia de sábado apenas como mais um dia na semana, quando na realidade é o selo de Deus, o sinal de Deus entre ele e seu povo, e será um muro de separação entre o seu povo e os incrédulos. O sábado, no contexto dos 10 mandamentos, ele estava com um destaque especial, nos evidenciando a sua importância vital em nossa vida espiritual. Entendendo que Jesus é o Senhor do sábado. E uma vez que Ele é o Senhor do sábado, eu o reverencio como o Senhor da minha vida, respeitando o sábado. Não por causa do sábado, mas por causa de Jesus. E pelo fato de que o sábado é o sinal entre Ele e eu, e a minha pessoa no que tange a minha esperança, a minha vida espiritual. E o sábado já é um divisor de águas. E o será muito mais nos últimos dias. Queridos, atentemos para a importância do sábado. Não negligenciemos a santificação do sábado. Não guardemos o sábado como um ponto de salvação, mas como um dia extraordinário de total adoração ao nosso Criador e Redentor. Veja no dia de sábado
a oportunidade de estreitar cada vez mais o seu relacionamento com Cristo e aumentar a sua fé em Cristo e aprofundar a sua espiritualidade. Olhe para o sábado como um dia especial, como o melhor dia da semana. E espiritualmente falando, faça com que o sábado seja o melhor dia da semana. Guarde o sábado como Jesus guardava. Cuidado com pequenas coisas, que no dia de sábado, tiram os teus olhos de Jesus. Cuidado com pequenas coisas, que aparentemente não são tão sérias, mas que gradativamente pode te levar a uma situação muito delicada. Queridos, atentemos para a santificação do sábado. Sábado não é dia de ir para restaurante. Sábado não é dia para assistir programas seculares. O sábado é um dia para eu investir na minha vida espiritual, de tal forma que se projete durante toda a semana. Qual é a relação do sábado com o tempo de angústia? No livro Primeiros Escritos, página 33, e ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Por que isso, pastor? Pelo fato de que o sábado tem sido negligenciado pelo mundo cristão, que lamentavelmente tem propagado inverdades a respeito desta verdade bíblica. O que vai ser anunciado no final do tempo de angústia, enquanto o povo de Deus clama por livramento. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus e declarar o concerto eterno com seu povo, isto era terrivelmente solene. E ao fim de cada sentença, os santos clamavam glória, aleluia. Os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. O que isso aqui quer dizer, queridos? A revelação profética afirma taxativamente que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. E saibam que de fato haverá no futuro uma tremenda perseguição. E seremos perseguidos, porque por amor a Cristo, não abriremos mão da nossa obediência ao Senhor, inclusive em relação à santificação do sábado. Seremos perseguidos, mas não seremos mortos. Os que passarão pelo tempo de angústia de Jacó são os 144 mil. Aqueles que não terão condições de passarem pelo tempo de angústia, Deus permitirá que eles durmam no Senhor e não sofram a angústia mental, emocional e espiritual desse período. Deus poupará aqueles que não têm condições de passarem por este momento. E a palavra nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, é para as promessas de Deus que devemos atentar. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Veja o que nos diz o texto bíblico, queridos. O texto bíblico nos diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Amém? Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus há de proteger, Deus há de alimentar, Deus há de cuidar do seu povo por ocasião do tempo de angústia. Assim como ele fez com Elias. Elias passou pelo seu tempo de angústia, pela perseguição de Jezabel. A angústia foi tão grande que ele pensou
em suicídio. Tamanha foi a angústia. Quem pensa em suicídio não está querendo morrer. Está, na realidade, querendo se livrar e se libertar do sofrimento pelo qual está passando e lhe tira a vontade de viver. Então, o que a pessoa quer, na realidade, é se libertar deste sofrimento e não deixar de viver. Mas ela subentende que a única forma de se libertar do sofrimento é através da morte. E tamanha foi a angústia de Elias. E a palavra de Deus nos revela no Antigo Testamento que Deus o compreendeu, Deus o amou, Deus cuidou dele. Enviou inclusive anjos para alimentá-lo. O que Deus fez com Elias no seu tempo de angústia, Ele fará com o seu povo também depois do fechamento da porta da graça. E o texto nos diz, queridos, que o povo de Deus ouvirá a sua voz, como Jesus ouviu a voz de Deus quando foi batizado. Este é meu filho amado em quem sinto extremo o quê? Prazer. Jesus também ouviu a voz de Deus por ocasião do Getsêmani, do Monte da Transfiguração, quando apareceram os profetas Elias e Moisés. E ali nós temos uma miniatura da volta de Cristo, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Jesus ouviu a voz de Deus, mas os 3 apóstolos que estavam com ele não entenderam. Paulo também ouviu a voz de Deus no caminho para Emaús. Para Damasco. São exemplos bíblicos que elucidam que o povo de Deus, os 144.000, ouvirão a sua voz, quando Deus então, num tempo de angústia de Jacó, anunciar o dia e a hora da sua vinda. Os ímpios não entenderão, mas o povo de Deus entenderá. Amém? E queridos, o que acontecerá logo depois desse pronunciamento divino? No livro Primeiros Escritos, página 35, nos é revelado: logo apareceu a grande nuvem branca. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, a princípio. Mas ao aproximar-se esta da terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem. E então, queridos, a palavra nos revela que o povo de Deus, nesta ocasião, estará em algumas celas de prisões, estarão escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteando pela proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra da morte, para o cumprimento do decreto de morte para com o povo de Deus. E aí, queridos, é nesse momento que, na hora de maior aperto, o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Amém? Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre o povo de Deus, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos de oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor insuperável. Por ocasião da meia-noite, Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo, e o sol aparece resplandecendo em força. Por ocasião, queridos, da meia-noite, é o que vai exatamente acontecer. É nesse contexto, então, que agora podemos entender o que o Apocalipse nos fala, que os homens desmaiarão de terror.
por ocasião da abertura do 6º selo e da queda da 7ª e última praga. Por favor, os homens desmaiarão de terror por ocasião da segunda vinda de Cristo. Amados, diante dessas considerações proféticas, quando vimos aquela nuvem branca se aproximando da terra, anunciando a volta de Cristo, nós estaremos sentindo extrema alegria. E aí se cumprirá o que nos diz o livro de Isaías no capítulo 25. Por favor, Bíblias abertas no livro de Isaías. Capítulo 25, versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e o quê? E nos alegraremos. Eu te pergunto, diante então desta tremenda e grandiosa alegria, diante desta visão extraordinária da volta de Cristo, rodeado por milhões e milhões de anjos, diante desta revelação profética, eu te pergunto, o tempo de sofrimento, a angústia mental, a angústia emocional, a angústia espiritual pela qual passamos, será de alguma importância? Será num sentido de que iremos entender a nossa extrema necessidade de Deus? Será de alguma utilidade no sentido de que entenderemos que se não for Jesus, nós estamos perdidos e que de fato somos salvos pela graça de Deus? Entenderemos que todas as suas profecias e toda a sua palavra eram muito mais do que nós entendíamos. Seremos agraciados, queridos, por uma alegria de valor eterno, de maneira tal que olharemos para trás e chegaremos à conclusão de que valeu a pena entregar a vida a Jesus, valeu a pena renunciar às coisas deste mundo, valeu a pena ir à igreja no dia de sábado, valeu a pena viver de acordo com a vontade de Deus, valeu a pena ser adventista do 7º dia, estar na contramão do mundo, mas na mão de Deus, valeu a pena. É esta a conclusão que nós vamos ter quando levantarmos a nossa cabeça e em extrema alegria contemplarmos Jesus voltando, Ele que é a nossa bendita esperança, o Deus da nossa salvação. Queridos, registre esta mensagem no seu coração, porque ela provém de Deus e ela é verdadeira. Jesus virá. E o apóstolo Pedro, em sua 2ª epístola, nos faz um apelo que eu entendo que é extremamente pertinente para você nesta manhã. Leia essas palavras, abra a sua Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, e veja o que este apóstolo, que teve as suas dificuldades, mas que entendeu que Jesus não era uma opção. Jesus era muito mais do que isto. Jesus era vital para a sua vida. E em 2 Pedro, no capítulo 3, versos 11 a 13, o texto diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o que, igreja? Nos quais habita o que? A justiça. Ali estava Jacó, sentindo-se sozinho, no vale de Jaboque. Ele então se apega com o anjo e diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares.
Mas como o anjo do Senhor, o próprio Cristo, poderia derramar as bênçãos de Deus sobre a vida de Jacó, sem arrependimento, sem entrega total de sua vida. Jacó precisava, queridos, sentir um profundo arrependimento sobre o que ele fez dezenas de anos antes, com o seu irmão Esaú, quando pela fraude, ele adquiriu o direito de primogenitura. Ele precisava da consolidação desse arrependimento, para que Deus pudesse ouvir a sua oração. Estou falando nesta manhã para pessoas que também precisam de arrependimento, por coisas que de repente foram cometidas há algum tempo atrás, ou quem sabe esta semana. Estou falando para pessoas que precisam rever sua vida, como Jacó teve que rever sua vida. E o tempo de angústia é um tempo em que nós iremos rever a nossa vida à luz da vida de Jesus, e faremos uma comparação entre o nosso coração e o coração de Deus. Faremos uma comparação entre quem nós somos e quem poderíamos ser em Cristo. E aí chegaremos à conclusão de que não podemos viver sem Jesus. Chegaremos à conclusão de que Jesus é quem mais importa no final de todas as coisas. Chegaremos à conclusão de que não podemos continuar vivendo como estamos vivendo, que precisamos ter uma vida mais intensa e mais íntima com Deus, que necessitamos do poder do seu Espírito para sermos transformados à sua semelhança. Queridos, chegou a hora, à luz das profecias bíblicas, de despertarmos do sono e de investirmos em nossa fé, em nossa espiritualidade. Chegou a hora de ser um homem de Deus em teu lar. Chegou a hora de ser uma mãe que conduz os filhos para os braços de Jesus, que prioriza as coisas de Deus dentro de casa. Chegou a hora de você considerar o seu casamento. E no mundo em que nós vivemos, nesta avalanche de separações e realizações conjugais, o povo de Deus prioriza o casamento, investe na sua vida conjugal. Chegou a hora, queridos, de atentarmos para a nossa alimentação. De repente é necessário fazer algumas mudanças em nossa maneira de nos alimentarmos, pela relação que existe entre alimentação e espiritualidade. Chegou a hora de atentarmos para a palavra de Deus como o livro mais importante da nossa vida. Chegou a hora, queridos, de atentarmos para o sábado. Chegou a hora de administrar nossas finanças de acordo com as orientações do Senhor em sua palavra. Chegou a hora de ser fiel a Deus nos dízimos e generoso na doação de ofertas. Porque, queridos, eu amo a Deus e uso as coisas. Eu não amo as coisas e uso a Deus. E quando você ama a Deus sobre tudo e sobre todos, você administra as suas finanças de acordo com as orientações da palavra. E aí você se torna um fiel dizimista. Aí você se torna um homem e uma mulher liberal para com a propagação do reino de Deus. Mas isso é uma questão entre você e Deus. É uma questão entre eu e Deus. Mas chegou a hora de considerarmos nossa vida espiritual à luz da pessoa de Cristo e da sua palavra. E chegarmos à conclusão de que precisamos de fato vivermos piedosamente. Vivermos uma espiritualidade plena, uma espiritualidade radiante. Atingirmos o mais alto nível pela graça de Deus que um ser humano espiritualizado pelo Espírito e pela palavra e pela obediência à lei do Senhor, com o coração pulsando de amor por Cristo, pode alcançar. Amados, nós não somos ainda quem poderemos ser em Cristo, mas a expectativa da sua vinda deve ser para nós uma motivação espiritual para priorizarmos a pessoa de Jesus, priorizarmos a palavra de Jesus, priorizarmos a igreja de Jesus, priorizarmos os mandamentos de Jesus Cristo. O que Jesus espera
de você como seguidor dele no século 21. Como você está diante de Cristo. Receba esta palavra nesta manhã de sábado, como um alerta de amor daquele que deseja ter você e sua família ao seu lado para todo sempre. Fiel é esse testemunho e esta palavra. Cristo em breve virá. Prepara-te. A proposta de Deus através da revelação profética é preparação espiritual. Você deseja se preparar para a volta de Jesus? Você reconhece que é um pecador e que sem Cristo você está perdido? Você entende hoje mais do que nunca que deve ser libertado da indiferença espiritual, da superficialidade espiritual, que deve ser libertado da vaidade, do orgulho, que deve ser libertado do mundo e do pecado que te assedia. Você entende que precisa do poder de Deus em tua vida e que do jeito que você está, se Jesus viesse hoje, você estaria sendo mais um dentre os perdidos. O Espírito de Profecia nos esclarece que haverá o povo libertado do tempo de angústia, mas haverá também um povo que não será libertado do tempo de angústia, que continuará angustiado. E o anjo disse para ela: são aqueles que guardavam o sábado, mas o abandonaram. Queridos, que não façamos parte destes, mas que sejamos íntegros e fiéis ao Senhor. Que não pisemos o dia de sábado por amor a Cristo e que nos preparemos para a sua vinda. Se você deseja e a mensagem de Deus nesta manhã tocou o teu coração e te fez entender que você não pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo na igreja do Iguatemi, eu quero te chamar aqui à frente. É um apelo profético. Você vai ter a oportunidade de expressar o que está no teu coração. E eu quero saber se a palavra desta manhã vai voltar vazia. E eu sei que não voltará, porque a palavra me afirma que não. Então você, que foi tocado pela palavra desta manhã e deseja expressar sua necessidade de Cristo, vem até aqui à frente. E nós queremos fazer uma oração de consagração para a igreja do Iguatemi, para que sejamos um povo consagrado ao Senhor, para que vivamos de acordo com a vontade do Senhor, para que cresçamos cada vez mais em Cristo, para que a esperança da sua vinda nos traga alegria e motivação espiritual. Por favor, levante-se e venha. Se você não quer, sinta-se à vontade, você é livre para fazer as suas escolhas, só não é livre para escolher as consequências. Que Deus nos possa divertir, amados, e que a gente seja agraciado com o poder da palavra em nosso coração, gerando vida espiritual em Cristo, fazendo com que assumamos a nossa identidade adventista. Nós somos adventistas do sétimo dia. Nós aguardamos a volta de Cristo. Nós estamos nos preparando para a sua gloriosa vinda. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Sem Cristo nós não somos nada. E a nossa única esperança é Jesus. E nós desejamos, apesar de nossas imperfeições, sermos não somente justificados pela fé, mas santificados também pela fé. E nós cremos que Deus tem poder para fazer em mim e por mim aquilo que eu não posso, e que em suas mãos eu estou seguro. Deus nos abençoe. Possa nos contagiar, queridos. Pai santo e eterno, enaltecido sejas pelos anjos e pelos homens, pela grandeza do teu ser, pelas revelações da tua santidade e pelas revelações das tuas profecias. Pedimos, ó Deus, que sejamos envolvidos
pelo amor e pela fé em Jesus Cristo, que tenhamos uma visão gloriosa da tua pessoa e do teu reino e de tua vinda, e que entendamos que tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, que não há em todo o universo ninguém igual ao Senhor, que tu somente és Deus e reinas de forma soberana sobre todo o universo. Louvado sejas pelo teu cuidado para com tua igreja, o teu povo nos últimos dias. E nesta hora, Senhor, nós suplicamos a unção do Espírito Santo, para que tenhamos a visão espiritual do que tu desejas de cada um de nós, e que ao sairmos daqui desta casa de oração neste sábado pela manhã, saiamos com esperança, com alegria e confiança absoluta de que o Senhor tem o mundo em tuas mãos, e que no exercício da tua soberania os acontecimentos cumprirão os teus propósitos, que a expectativa do que vai acontecer no futuro tenha efeitos espirituais no presente, em nossa mente e coração, Senhor. E que pela tua graça, meu Pai, sejamos homens e mulheres mais semelhantes a Cristo, guiados profeticamente pelo Espírito e pela palavra. E que nós sejamos mais e mais Jesus, e que possamos ter uma visão diferenciada da vida e do futuro. Não sejamos pessimistas, mas em Cristo sejamos realistas no tocante aos acontecimentos e otimistas no tocante aos resultados e ao final. Que as tuas promessas possam ser cumpridas em nossa vida, que as tuas profecias se cumpram no mundo, e que possamos ouvir as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a tua vitória é absoluta, é plena, é universal, e pelo teu amor, a tua vitória é a nossa vitória, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Meu Deus é supremo, Rei dos reis, Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Nós vimos o seu sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu.